Iniciaremos então o curso de Direito Constitucional a partir da teoria da Constituição, mais especificamente do conceito de Constituição. É óbvio que você sabe o que é uma Constituição, mas você saberia conceituar Constituição sem criar uma doutrina própria, sem citar você mesmo? Agora você saberá. O conceito de Constituição é analisado a partir de três concepções: concepção sociológica, política e jurídica. Basicamente, são três formas distintas de se conceituar Constituição. A primeira delas é a concepção sociológica. Sobre concepção sociológica, é importante saber que foi desenvolvida por Ferdinand Lassalle e Constituição seria a soma dos fatores reais de poder. Vamos simplificar. Para essa doutrina, a Constituição seria a soma dos fatores reais de poder que regem uma nação. Desse modo, a Constituição, a partir da concepção sociológica, seria o resultado do poder de quem realmente manda na sociedade. Então não importa muito o que está escrito, importa o que realmente vale. Às vezes, o que realmente é aplicado nem mesmo está escrito no texto constitucional. Sem falar que podem existir dezenas de normas constitucionais que são simplesmente ignoradas, por não condizerem com o interesse de quem manda. Dessa forma, existiria uma Constituição real e uma Constituição escrita. A Constituição real seria aquela que realmente é efetiva e realmente vale, que resulta da soma dos fatores reais de poder. E Constituição escrita seria uma mera folha de papel, não importa o que está escrito. Isso só terá validade se corresponder aos interesses de quem manda. Ou seja, não importa a Constituição escrita, pois ela só terá validade se corresponder à Constituição efetiva. Em sequência, temos a concepção política, desenvolvida por Carl Schmitt, para quem a Constituição seria a decisão política fundamental. Segundo essa doutrina, todas as normas seriam consequências de uma decisão política fundamental, uma decisão básica. E Constituição seria a própria decisão política fundamental, a decisão política fundante. Dessa forma, dizer que uma Constituição tem validade significa dizer que essa Constituição decorreu da decisão política fundamental. Ou seja, se uma Constituição decorre da decisão política fundamental, é uma Constituição válida, ainda que suas normas sejam absurdamente injustas. Isso porque uma Constituição válida é aquela que decorre da decisão política fundamental, de modo que a justiça de suas normas não é um requisito de validade de uma Constituição. E por fim, temos a concepção jurídica, que foi desenvolvida por Kelsen, para quem a Constituição seria a norma hipotética fundamental. Apesar de Kelsen ser muito complexo, é simples. Foi ele quem disse que as normas jurídicas precisam manter entre si uma relação de hierarquia. Norma válida seria aquela que encontra fundamentação em uma norma superior, que por sua vez encontra fundamentação em outra norma superior e assim sucessivamente. E qual seria a norma mais superior de todas? A norma fundamental hipotética, que é a Constituição. Com esses conhecimentos, você já pode narrar o conceito de Constituição de uma forma muito mais técnica. Então vamos recapitular. O que é Constituição? Sociologicamente, é a soma dos fatores reais de poder. Politicamente, é a decisão política fundamental. E juridicamente, é a norma hipotética fundamental. Sobre a classificação das Constituições, imagino que você já tenha ouvido expressões como Constituição analítica, sintética, Constituição outorgada, Constituição normativa. Mas enfim, essas são as classificações das Constituições. Então vamos agora classificar as Constituições. Vamos por partes. Vamos começar com a classificação quanto ao conteúdo. E quanto ao conteúdo, as Constituições podem ser classificadas como materiais ou formais. Constituição material seria todo o conjunto de normas que regulam o Estado e a sociedade. Seria então o conjunto do que se chama de normas materialmente constitucionais. Então veja só, imagine uma norma que não está no texto da Constituição, que está, portanto, em um ato normativo infraconstitucional, mas essa norma, apesar de não estar na Constituição, estabelece regras para o funcionamento do Estado e da sociedade. Essa é uma norma materialmente constitucional. Então veja, essa norma não faz parte do texto constitucional. Formalmente, essa norma nem é da Constituição, mas materialmente é uma norma fundamental sobre o Estado e a sociedade. É uma norma, portanto, materialmente constitucional, que faz parte da Constituição material, pois Constituição material é a expressão utilizada para designar todo o conjunto de normas fundamentais sobre o Estado e a sociedade, ainda que previstas em leis esparsas, ainda que prevista fora do texto da Constituição. E uma Constituição formal, o que é?
Constituição formal é o conjunto de normas localizadas no texto constitucional. Então veja, imagine uma norma que trate de um tema corriqueiro, uma norma que nem precisaria estar na Constituição, mas lá está. Por exemplo, a Constituição tem um dispositivo que fala assim: o Colégio Dom Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Certamente, isso poderia ser tratado em um decreto, mas tudo bem. Isso é uma parte da Constituição sob o ponto de vista formal, já que está no texto constitucional. É uma norma, portanto, formalmente constitucional. Não é uma norma materialmente constitucional, já que não se trata de uma regra fundamental sobre o Estado ou sobre a sociedade. Mas está na Constituição e por isso é uma norma formalmente constitucional. E ao conjunto de normas formalmente constitucionais, normas que estão na Constituição, damos o nome de Constituição formal. As constituições também podem ser classificadas quanto à estabilidade. E quanto à estabilidade, temos a Constituição imutável, rígida, flexível, semirrígida e superrígida. Constituição imutável é aquela que não admite nenhum tipo de reforma, não pode ser alterada. Constituição rígida é aquela que até admite reforma, mas essa reforma é complexa. Existe um procedimento de alteração do texto constitucional e esse procedimento é mais complicado que o procedimento para se modificar uma lei, por exemplo. É o caso da atual Constituição brasileira. Veja, aprovar uma emenda constitucional para reformar a Constituição brasileira é uma tarefa muito mais complicada para o Congresso do que aprovar uma lei. Isso porque a Constituição brasileira é classificada como rígida. E o que é uma Constituição flexível? Constituição flexível é aquela Constituição que pode sofrer uma alteração com a mesma facilidade com que se altera uma lei. É aquela Constituição que não prevê um rito diferenciado para a alteração do seu texto. Essa mudança é mais simples, por isso se fala que essa Constituição é flexível. E a Constituição semirrígida? Semirrígida, ou semiflexível, é a Constituição que contém partes rígidas e ao mesmo tempo contém partes flexíveis. Uma parte da Constituição só pode ser alterada através daquele procedimento mais complexo, mas o restante pode ser alterado mais facilmente, como se uma lei fosse. Para finalizar, temos a Constituição superrígida. E o que é essa Constituição superrígida? Bom, para essa parte da doutrina, a Constituição superrígida seria uma Constituição com partes imutáveis, mas que também tem partes que podem ser alteradas. É só isso. É uma Constituição com cláusulas pétreas, que portanto não podem ser modificadas, e outras normas constitucionais que podem ser alteradas. Mas essa é uma classificação que não é muito usual. Na realidade, Constituição imutável, semirrígida, superrígida são classificações pouco usuais em concursos públicos. O importante mesmo é compreender o que é uma Constituição rígida e uma Constituição flexível. Então vamos recapitular. Rígida é aquela Constituição cuja reforma pressupõe Constituição imutável, rígida, flexível, semirrígida e superrígida. Constituição imutável é aquela que não admite nenhum tipo de reforma, não pode ser alterada. Constituição rígida é aquela que até admite reforma, mas essa reforma é complexa. Existe um procedimento de alteração do texto constitucional e esse procedimento é mais complicado que o procedimento para se modificar uma lei, por exemplo. É o caso da atual Constituição brasileira. Veja, aprovar uma emenda constitucional para reformar a Constituição brasileira é uma tarefa muito mais complicada para o Congresso do que aprovar uma lei. Isso porque a Constituição brasileira é classificada como rígida. E o que é uma Constituição flexível? Constituição flexível é aquela Constituição que pode sofrer uma alteração com a mesma facilidade com que se altera uma lei. É aquela Constituição que não prevê um rito diferenciado para a alteração do seu texto. Essa mudança é mais simples, por isso se fala que essa Constituição é flexível. E a Constituição semirrígida? Semirrígida, ou semiflexível, é a Constituição que contém partes rígidas e ao mesmo tempo contém partes flexíveis. Uma parte da Constituição só pode ser alterada através daquele procedimento mais complexo, mas o restante pode ser alterado mais facilmente, como se uma lei fosse. Para finalizar, temos a Constituição superrígida. E o que é essa Constituição superrígida? Bom, para essa parte da doutrina, a Constituição superrígida seria uma Constituição com partes imutáveis, mas que também tem partes que podem ser alteradas. É só isso. É uma Constituição com cláusulas pétreas, que portanto não podem ser modificadas, e outras normas constitucionais que podem ser alteradas. Mas essa é uma classificação que não é muito usual. Na realidade, Constituição imutável, semirrígida, superrígida são classificações pouco usuais em concursos públicos. O importante mesmo é compreender o que é uma Constituição rígida e uma Constituição flexível. Então vamos recapitular.
Rígida é aquela Constituição cuja reforma pressupõe um procedimento mais complexo que o previsto para alteração de normas infraconstitucionais. E flexível é uma Constituição que pode ser alterada da mesma forma que uma norma infraconstitucional. Quanto à forma, uma Constituição pode ser classificada como escrita ou não escrita. Constituição escrita é aquela em que as normas constitucionais estão compiladas em um documento único. Existe um documento único, ou seja, o Poder Constituinte realmente escreveu um documento e chamou de Constituição. Por outro lado, Constituição não escrita é aquela em que até existe, mas as normas constitucionais estão espalhadas. São normas constitucionais esparsas, não existe um documento único. Então, se as normas constitucionais estão reunidas em um documento único, temos uma Constituição escrita. Se as normas constitucionais estão espalhadas, temos uma Constituição não escrita. Quanto à origem, podemos classificar as Constituições como promulgada, outorgada e cesarista. Constituição promulgada é aquela que foi elaborada com algum tipo de participação popular. Por exemplo, imagine uma Constituição que foi elaborada por um órgão constituinte e que esse órgão constituinte tenha sido composto por representantes do povo. Essa é, portanto, uma Constituição promulgada, pois houve participação popular. E a Constituição outorgada? Constituição outorgada é aquela que foi simplesmente imposta, não houve nenhum tipo de participação popular. Por fim, temos a Constituição cesarista. Imagine que uma Constituição foi inicialmente imposta, mas depois a população acabou sendo consultada de alguma forma, por exemplo, por meio de uma espécie de referendo. É como se a Constituição inicialmente imposta passasse a ser chancelada pela população. É como se essa Constituição outorgada passasse a ser, então, uma Constituição promulgada. E é exatamente isso que se chama de Constituição cesarista. Dessa forma, as Constituições podem ser classificadas quanto à origem, quanto outorgada, promulgada e cesarista. Constituição outorgada é aquela que é simplesmente imposta. Promulgada é aquela em que há participação popular. Cesarista é a que é inicialmente imposta e depois submetida a algum tipo de participação popular. Chegamos agora à classificação das Constituições conforme a essência. E quanto à essência, uma Constituição pode ser normativa, nominal ou semântica. Constituição normativa é a Constituição que tem normas realmente efetivas. É a Constituição que realmente reflete a realidade prática do país. É uma Constituição que tem normas que são realmente aplicadas e seguidas. Em resumo, Constituição normativa é a Constituição que realmente é aplicada na prática. E Constituição nominal? Constituição nominal é aquela que tem nome de Constituição, tem cara de Constituição, mas infelizmente suas normas simplesmente não têm efetividade, simplesmente não são seguidas. E por fim, temos a Constituição semântica, que é aquela em que existe em regimes autoritários. Ao invés de limitarem o poder do Estado, essas normas constitucionais legitimam esse poder. Dessa forma, Constituição semântica é aquela formada por normas que consolidam e perpetuam o poder. Em resumo, Constituição normativa é a que tem efetividade e é aplicada, nominal é a que não tem efetividade, semântica é a que impõe e consolida o poder. Quanto ao modelo, temos a Constituição garantia e Constituição dirigente. Constituição garantia é a que se limita a enunciar direitos e garantias fundamentais. A Constituição enuncia esses direitos, mas não entra em maiores detalhes, não diz como e nem quando o Estado vai realmente concretizar esses direitos. E a Constituição dirigente é aquela que, além de enunciar esses direitos, define metas, estabelece finalidades, programas e deixa clara a atuação do Estado. Veja, por exemplo, a nossa Constituição diz claramente que o Estado precisa erradicar a pobreza. Veja bem, a Constituição não disse apenas que todos temos direito a uma vida digna ou que a pobreza precisa de alguma forma ser reduzida. Nossa Constituição é clara, coloca uma meta específica para o Estado. Diz que o Estado precisa acabar, eliminar, erradicar a pobreza. Isso significa que a nossa Constituição é uma Constituição dirigente, pois dirige a atuação do Estado. Então, Constituição dirigente é uma Constituição que direciona a atuação do Estado para a consolidação dos direitos por ela enunciados. E Constituição garantia é aquela que se limita a enunciar direitos e garantias. Mas agora que reunimos todo esse conhecimento, como pode ser classificada a Constituição da República Brasileira de 1988? Bom, a nossa Constituição atual é formal, escrita, promulgada
rígida e dirigente. Formal, por reunir todas as normas constitucionais no próprio texto constitucional. Escrita, por existir um documento único. Rígida, por ter um processo de reforma constitucionalmente qualificado e diferenciado. Dirigente, por traçar metas para o Estado. Enfim, essa é a nossa atual Constituição.